Agora, Júlia, tem um outro destaque, porque nessa entrevista, Costa Neto também reclamou do presidente americano Donald Trump. Quais foram as revoltas, então, do líder do PL com o líder dos Estados Unidos? Reclamou sim, Caniato, reclamou da falta de apoio de Trump por parte em relação ao que tem envolvido a vida de Jair Bolsonaro, né? Ex-presidente que estava ligado aí ao PL. Diz que Trump falhou com a direita brasileira, esperava um apoio maior por parte do presidente norte-americano Donald Trump, inclusive no avanço de pautas como, por exemplo, a anistia daqueles que foram condenados pelo ato golpista de 8 de janeiro. Valdemar também defendeu ainda nessa oportunidade o uso da lei Magnitsky, que é uma lei que traz sanções dos Estados Unidos impostas a autoridades norte-americanas. Especialmente defendeu o uso dessa lei para o ministro Alexandre de Moraes, justamente para facilitar o voto, né, da anistia aqui no país em relação a esses envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Caniato, volto com você. Tá certo. A Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa entrevista concedida por Valdemar Costa Neto, uma emissora de TV, tratou de vários assuntos, mas em destaque 2 que nós iremos tratar e discutir por aqui. Obrigado, viu, Júlia? Bom trabalho para você, ótima semana. Chamar os nossos comentaristas, começar com o Roberto Mota, Valdemar Costa Neto, 2 assuntos. Vamos começar então de trás para frente, aproveitando inclusive essa manchete principal que estampa a nossa tela, Mota. Costa Neto, Trump falhou com a direita brasileira. Mas daí eu me pergunto, o que esperavam de Donald Trump? Que ele viesse com um avião da Força Aérea Norte-Americana, fizesse um resgate de Jair Bolsonaro? Muitas pessoas acabam fantasiando, né, que Trump poderia ser o salvador da pátria. Enfim, por que tem essa decepção no ar? Esse foi o sentimento de muita gente, Caniato. E eu vou fazer o meia-culpa aqui. Eu tive esse sentimento em determinado momento. Acontece que a situação no Brasil aqui às vezes fica tão difícil que bate mesmo o desespero. E aí se aparece uma ajuda, a sua esperança cresce. Muita gente interpretou a aplicação da lei Magnitsky como sendo um compromisso de Donald Trump com a pauta da liberdade no Brasil. Ou, se não, por que ele estaria fazendo aquilo? Por que outro motivo ele teria aplicado a lei Magnitsky? Agora, aparentemente, essa foi uma interpretação errada. E essa pergunta ainda fica sem resposta. Por que ele aplicou a lei Magnitsky e todo mundo esperava que essa aplicação fosse ser ampliada, mas em vez de ampliar, ele retirou? Muita gente diz que ter aplicado e depois ter retirado as sanções Magnitsky talvez tenha sido pior do que se ele nunca tivesse aplicado as sanções em primeiro lugar. Dito isso, eu tenho que reconhecer, diante do que aconteceu nos últimos meses, que não é aconselhável menosprezar o pensamento estratégico de Donald Trump, como já aprenderam os ditadores da Venezuela, do Irã e, quem sabe, de Cuba. Pois é, e além dessa lembrança muito oportuna do Mota sobre a Magnitsky, muitos disseram o seguinte também: aquela fala sobre o tal entendimento, né, a simpatia que acabou acontecendo ali na coxia daquele evento, aquele encontro rápido de alguns segundos entre ele e o presidente brasileiro, a tal química, né, eu acho que foi esse o termo utilizado, que isso acabou inclusive enfraquecendo o discurso da oposição aqui no Brasil. Você, Bruno Musa, as falas de Costa Neto e a frustração sobre o posicionamento de Donald Trump. Ele, nessa entrevista, disse que Trump falhou com a direita brasileira. Pois é, ainda bem que tudo fica gravado aqui, porque realmente a gente sempre falou que era uma ingenuidade tremenda acreditar que Donald Trump estava fazendo aquilo porque ele queria pensar no Brasil acima do tal America First, né? Ou seja,
de verdade acreditariam que ele estaria fazendo isso pensando única e exclusivamente no Brasil e não porque fizesse parte de um plano para os Estados Unidos? Ou seja, a coisa é muito mais profunda, não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes ou qualquer outro juiz desrespeitar as leis brasileiras. Desrespeitou, mas afetando empresas americanas, cidadãos americanos, e aí sim acabou acarretando isso, mas não como algum tipo de obrigação que Donald Trump tenha com o Brasil. E mais uma vez, quando eu li isso, me trouxe, veja, a clareza que a mentalidade que funciona para a grande maioria no Brasil, inclusive pelo visto para Valdemar Costa Neto, é que outros devem fazer aquilo que é a nossa própria responsabilidade. Ou seja, nós estamos terceirizando um ato que deveria ser nosso por pressionar o judiciário, pressionar as mazelas e tudo que está acontecendo no Brasil, da falta de respeito à lei, das intromissões de determinados poderes em cima do outro, das retiradas das liberdades individuais, do não respeito à Constituição brasileira. Claro que uma ajuda vindo de lá é extremamente relevante, mas não significa que há uma obrigação por parte dos outros em nos salvar disso tudo que está acontecendo no Brasil. Grande parte da responsabilidade deve ser atribuída a nós, enquanto brasileiros, por lutarmos para ter um país minimamente mais decente. Agora, se esperamos que até isso terceiros tenham a obrigação de fazer por nós, aí realmente é o país onde a gente continua achando que você tem direitos infinitos e obrigações, se tiver que sustentar, não precisa ser muitas, né? Você, Dávila, superestimaram essa possibilidade de ajuda, de apoio de Donald Trump? E qual foi o resultado disso? A desilusão, Caniato, só existe quando nós criamos uma ilusão. Parte da direita criou a ilusão que Donald Trump seria uma espécie de cabo eleitoral da direita. Bom, viu que não vai ser. Donald Trump pensa nos interesses de curto prazo dos Estados Unidos. O que é o interesse de curto prazo dos Estados Unidos hoje em relação ao Brasil? É resolver essa história de terras raras. Daí a química com Lula, daí a boa relação com Lula, deixa até o Lula falar um desaforo ou outro do Irã, que no fundo ele quer é assinar um bom contrato de terras raras, que o Brasil é o segundo maior produtor de terras raras depois da China. Isso é a única coisa que interessa hoje aqui para o Donald Trump. E a segunda coisa é que o Brasil poderia ser um bom parceiro nessa história da estabilidade da América do Sul. O resto, ele não quer nem saber. E se Lula ganhar a eleição ou perder a eleição, é isso daí, conforme quem está na cadeira, ele vai mudar o discurso dele. Foi assim que aconteceu com a Venezuela. Tirou o ditador Maduro e começou a tratar a Delcy Rodrigues porque ela simplesmente aceitou a parceria com os Estados Unidos e a seguir conforme a política americana ditou vários dos interesses dos Estados Unidos na Venezuela. Portanto, Donald Trump não se importa com ideologia, com direita ou esquerda. O que ele se importa é se ele pode fazer negócio com aquele cara que está sentado na cadeira. E hoje parece que ele acha que ele pode fazer negócio com o presidente Lula. E aí, não é que falhou com a direita é que tem que acabar com a ilusão de que Donald Trump poderia ser um cabo eleitoral para eleger os políticos de direita. E aí o Musa tem toda a razão. Isso depende única e exclusivamente da competência da direita para fazer essa campanha decolar. E tem tudo para decolar, porque esse governo é um desastre que só dá tiro no pé.